Olá, eu sou a Marina Nabão, sinta-se bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo ao AME-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou muito feliz com essa conversa, estou aqui com a Adriana Mares dos Santos, ela é fisioterapeuta e acupunturista e vai falar para a gente sobre a potência, guardem essa palavra, a potência da mulher na menopausa. Fiquem aqui porque a gente vai começar a questionar muitos olhares, muitos conceitos que a gente tem sobre essa fase da vida de todas as mulheres menstruantes e vamos aprender muitas coisinhas aí para ressignificar isso. Adriana, muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, com os seus saberes da medicina tradicional chinesa, com tudo que você tem a compartilhar. Eu aqui estou muito feliz, muito agradecida também pela oportunidade. E como acupunturista, na realidade, praticante da medicina chinesa, né? Então, o que eu venho falar bastante aqui com vocês é sobre uma filosofia milenar, né? Então, bastante antiga, que comungou com os Vedas também. Então, tem uma sincronia muito bonita entre a medicina chinesa e a Ayurveda. E aí eles ensinam a gente sobre a potência da energia sexual. Então, quando a gente fala de potência, de realização de vida, de foco em propósitos e plenitude, e aí a gente pensa em plenitude emocional e plenitude física, energética, espiritual, a gente está falando de canalização, de produção e de armazenamento de energia sexual. Os chineses, né, dentro da medicina chinesa, a gente está falando de uma cultura, de uma filosofia médica de mais de 7.000 anos de idade, né, onde a base é a observação com a natureza. Então, eles falam muito do micro e do macrocosmos, né? Então, nós seríamos um micro representação do próprio macro. E o corpo da mulher, especificamente, ele foi todo desenhado para a geração de vida, para a geração de potência, então. Porque quando a gente fala de geração de vida, então, né, de procriação, nós estamos falando em um poder máximo daquilo que pode ser gerado ao máximo para manter o ser humano acontecendo aqui nesse planeta. Então, em total simbiose. O que eles foram percebendo, né? E aí, na realidade, porque uma coisa bastante bonita também, quando a gente fala de saúde na cultura chinesa, é que as mulheres entraram muito em contato com a natureza. Né? A China dessa época que eu estou comentando, ela era uma movimentação mais feminina. E aí elas começaram a perceber a simbiose do corpo, do funcionamento do corpo delas com a natureza. E aí elas começaram a perceber que o que acontece é que conforme a gente vai fazendo as nossas idades, existem contagens aí de 7 em 7 anos que vão pontuando uma relação mais íntima com a gente, com as forças da natureza. Que, então, determinado setênio, a gente tem aí algumas funções acontecendo, né? Então, por exemplo, no nosso segundo setênio, que seria, então, os 14 anos de idade, na média, lógico que isso não é assim cravado, fechado, nós teríamos a nossa primeira primavera, que seria, então, a nossa menstruação. Então, a primeira, que é chamada de menarca, seria a nossa primeira. E aí é tão bonito chamar de primavera justamente por causa dessa observação com a natureza, né? De que a hora que está aflorando, está desabrochando, tudo está voltando muito à vida, né? Quando a gente entra na primavera, tem um monte de brotos, né? Os animais estão nascendo. Então é essa representação simbólica linda para a nossa primeira menstruação, então para a nossa primeira primavera. E aí a gente vai vivendo a nossa vida dentro desses setênios, quando a gente faz lá, então, de 21 a 28 anos, a gente tem o auge dessa energia, se for pensar para a reprodução, mas o que está acontecendo junto com isso, desde quando a gente nasce,
é justamente a nossa preparação para a menopausa, que é a segunda primavera. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, né? O que a medicina chinesa está querendo dizer com isso? Que quando a gente chega lá nos 28 anos, tem esse auge para a fecundação e a gravidez, ao mesmo tempo a gente está evoluindo nesses setênios para conseguir cada vez mais potência energética para a autorrealização. Quando a gente faz 42 anos, a gente vai começar outro setênio, então, para os 49 anos, que é quando, na média, a gente faz a menopausa. Então, dos 42 anos em diante, a gente vai começando a armazenar mais essência, que é uma energia que a gente nasce com ela, então a gente chama de energia original, que a gente herda dos nossos pais e que a gente vai utilizando ao longo de toda a nossa vida. Mas quando a gente faz 42 anos, que a gente começa a se preparar para um outro desabrochar, então aí essa essência, essa energia original, ela tem a opção, que isso é uma energia que ela tem um comportamento dentro da gente, e ela vai optando por reduzir a quantidade de sangue que a gente vai eliminando mensalmente por conta da menstruação, justamente para preparar a gente para esse outro desabrochar. Então, é por isso que tem o mesmo nome, né? A gente se prepara desde o nascimento, então, para a menopausa. A gente entende que é um processo natural, como todo o ciclo. Então, quando a gente entra, na verdade, a gente se prepara primeiro através do climatério, né? Para daí, depois a gente entrar na menopausa, ali a gente tem um marco para se movimentar energeticamente de uma forma mais harmoniosa e constante. Então, é para isso que a gente deixa de eliminar sangue, para daí viver todos os outros setênios de uma forma para desenvolver cada vez mais potência. Sim. Então, o que a gente tem? Numa primeira fase da vida, uma potência para gerar um filho, um projeto, né? Para gerar mais saúde, para gerar, de repente, auxílio para as pessoas. Então, tem essa potência. E aí, quando a gente evolui para a segunda primavera, então para o climatério e para a menopausa, a gente ganha o direito de, na verdade, trazer uma intenção mais para si, porque daí tem uma possibilidade, justamente por conta dessa energia sexual, né, dessa energia original, de eu acessar mais conscientemente qual é o meu próprio poder e aí levar o restante da vida nessa qualidade. Sim. Podemos terminar por aqui, né? Acho que só isso já muda completamente as possibilidades de como a gente pode se relacionar com essa fase natural da vida da mulher. Não é doença, não acabou, não é o fim, não é nada disso, né? É uma renovação. E eu gosto muito desse olhar filosófico, né, da medicina tradicional chinesa sobre a vida e como que a nossa vida ela está completamente em relação à natureza, né? Eu gosto de falar que o Paulo nos ensina a viver em harmonia com a natureza externa se traduzindo em natureza interna. E a gente busca essa sabedoria lá fora e traz aqui para dentro, né, Adriana? Exatamente, exatamente. Fala um pouquinho mais para gente dessa. Você trouxe uma fala aqui para mim. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho, que é a questão da totalidade, né? Que você falou, a mulher geralmente, enquanto ela está menstruante, é uma fase que ela está mais devotada para fora, né? Para a educação dos filhos, para o trabalho, para os projetos. E aí, nesse momento, ela tem a oportunidade de voltar o seu olhar e as suas energias mais para dentro. Isso. Então, acontece assim. A gente tem duas forças dentro dessa medicina, né? Que, na verdade, também está embasada bastante no taoísmo. Então, por isso que é gostosa essa parte filosófica, né? E com muitos símbolos. Eu confesso que eu gosto muito dos símbolos também, né? E aí, o que acontece é que tem o yin e o yang.
Então, através dessa totalidade, a gente tem uma manifestação dual, justamente para que todas as coisas se manifestem na matéria. Então, o yin e o yang são polaridades que se conversam e se complementam. Então, elas estão sempre se reunindo, né? Eu me lembro que no comecinho eu aprendia como sendo oposta e complementar. Na verdade, hoje eu entendo mais como parceiras e complementares, né? Porque não tem essa coisa, essa oposição é uma visão bastante ocidentalizada na realidade, né? Então, o que acontece nessa parceria é que uma energia deixa a outra se manifestar em um pouco maior quantidade, justamente para a gente poder viver nesse mundo dual. Mas no paradoxo de que a gente está indo para essa totalidade, né? E potência é caminho para a totalidade. Então, o que acontece é que na parte em que nós estamos ainda menstruando e que nós estamos nessa relação com o todo, a gente tem uma energia contrária, que é para equilibrar a gente, que é o yin. Então, disse, né, na medicina chinesa que a mulher está mais para o yin. Então, quem tem um corpo, né, de identificação feminina está mais para o yin. Quando a gente entra no climatério e na menopausa, então esse yin, ele vai se recolher mais ainda. Então, o que é esse yin? É uma energia de introspecção, é uma energia de guardar, é uma energia de reter, né, de harmonizar. E aí o yang, que é uma energia mais masculina em nós, mais de movimentação, né, de realização, ela começa a vir numa manifestação para fora também. Só que olha só que interessante. Como o yin ficou mais interno ainda, eu consigo olhar com mais facilidade para mim ainda. Então, quando eu entro na menopausa, como o sangue não vai ser mais eliminado, este yin, que é o responsável pela produção de sangue, não precisa mais assumir essa função. Então, aí ele se interioriza mais ainda e vai para o coração. E aí esse coração gera um estado mental em nós de muito mais clareza, de muito mais consciência e de muito mais tranquilidade também. E aí, se esse yin está recolhido e está protegendo o meu coração e tá fluindo desta energia sexual, que é vida, continua sendo uma energia muito potente de vida, o meu yang se manifesta desta forma coerente. Então, eu consigo ter mais objetividade ainda no que eu quero realizar. Eu tenho mais coerência na minha fala, porque o coração tem uma relação com o nosso diálogo, né, com o alinhamento do que a gente sente, do que a gente pensa. E para a medicina chinesa, a gente pensa no coração, né? O sistema nervoso, né? O nosso cérebro ele é uma ferramenta para manifestação externa, com coerência disso, né? Então, aí o meu yang, então eu fico nessa totalidade entre yin interno e yang externo para realizar justamente com mais clareza o que eu quero fazer. Isso é potência. E isso tudo vem da energia sexual, que era geradora sempre de vida, acaba sendo sempre, em todas as fases. Que lindo, 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 lindo. E se a gente mergulhar um pouquinho mais nessa fase da menopausa em si, e você me falou antes, né, da nossa conversa aqui, sobre a menopausa sendo uma fase geradora de maior coerência para as pessoas. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? O que é essa coerência? Por que a menopausa está possibilitando isso para a gente? Quando a gente pensa em coerência, é pensar naquilo que é função natural. Então, o que é coerente durante a menopausa, né? O que acontece é que a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai consumindo esta energia original, a gente vai repondo com outros tipos de energia, então a gente se alimenta e aí repõe energia com a nossa respiração e até com práticas respiratórias, né, mais conscientes, isso se potencializa também na recuperação. Mas é fato que essa energia original, essa que a gente herda no momento da nossa concepção, a gente vai aos pouquinhos
consumindo. Existem algumas práticas taoístas que nós chamamos de Qigong, que elas são justamente para gerar essa potência energética sexual e aprender a poupar a que a gente tem também. Porque o que acontece? Com o passar dos nossos anos, a gente vai se consumindo, inclusive fisicamente, né? Então, a gente vai percebendo que os nossos órgãos vão se apresentando de outra forma, a pele, do rosto também. Então, a gente vai percebendo esse, vamos chamar de envelhecimento natural também, porque ele é natural, né? Então, o que vai acontecendo? A gente tem um sistema que é chamado de Qi, para a medicina chinesa, e que se a gente for traduzir, é o nosso órgão baço, que energeticamente falando, ele está responsável em manter as coisas, as nossas estruturas físicas, então a nossa musculatura, a nossa pele, a própria musculatura dos nossos órgãos em coesão, em contração. E quem manda esta energia para o baixo é o rim, que a gente acaba falando no singular mesmo, né? São os rins, que são eles os mantenedores desta energia sexual. Então, em outras palavras, o que acontece? O rim demanda essa energia sexual para o baço manter as estruturas no lugar. Então, o que acontece? Quando a gente entra na menopausa, os rins, eles não precisam mais organizar esta energia original para produzir o ciclo reprodutor e aí, consequentemente, a menstruação. Então, há um poupar aí mesmo de energia original, né? E aí o rim, então, ele tem essa função mais projetada para o baço para manter todas as estruturas. Então, a gente consegue ter as vísceras se mantendo no seu lugar, de coerência, os ossos com a sua resistência de coerência, né? Então, os nossos intestinos também, e os nossos estados de humor também. Então, essa condição de coerência da menopausa é um ganho enorme para a gente, na realidade, porque a gente mantém os ossos fortes, a pele também, a musculatura, né? E aí, se for falar da medicina chinesa, também tem as práticas da alquimia interna, então, que na realidade são interessantes de serem feitas ao longo da vida, na cultura deles, eles fazem isso desde sempre, né? Que a gente convida, assim, a partir dos 42 anos como sendo bastante interessante também, mas que, óbvio, claro, quanto antes começar, muito melhor. Né? Porque daí a hora que a gente faz os 42, a gente entra nesse preparo de coerência, justamente, né? Então, a gente pensa na parte energética como sendo uma condição de contração, de compressão, de coesão das estruturas, para que dentro desta parte material elas se mantenham firmes e potentes também. É muito diferente do que a gente ouve sobre menopausa, sobre essa fase da vida, né? Tudo que você está me falando me deixa super animada para minha próxima fase, para minha segunda primavera, né? Mas aí eu fico pensando, e essas reclamações todas que as mulheres fazem das ondas de calor, da pele ficando ressecada, a própria lubrificação vaginal natural também ressecando, todas essas dificuldades, muita insônia. O que esse olhar sobre a menopausa e essas possibilidades da medicina chinesa podem fazer para auxiliar as mulheres com esses sintomas que eles são reais, né, Adriana? Mesmo que sejam construídos e tudo e tal, as pessoas vivem isso, né? Sim. A gente entende que quando a gente não está com esses dois símbolos do yin e do yang em conversa, em diálogo, justamente nessa relação, nessa parceria, a gente então vai ter o inverso. A gente tem sempre uma energia querendo puxar da outra. Existe um conflito. Como é que a gente pode pensar?
Por exemplo, aumento de temperatura do corpo. Né? Muitas mulheres reclamam dos fogachos, né? Uma das coisas que você comentou. Lembra que eu comentei que o yin ele se recolhe quando a gente está se preparando para a menopausa, né? Para o yang poder se manifestar e poder deixar a gente mais objetiva, mais focada, realizando várias coisas, né? Cada uma no seu tempo, se relacionando de uma forma mais satisfatória também. Se isso não está acontecendo, o que então vai ocorrer? O meu yin vai ficar resguardado de uma forma desarmoniosa lá dentro, não controlando este yang que é quente na manifestação para fora. Então, aí eu vou sentir aquele calor exagerado. Então, ao invés de usar esse yang para os meus projetos, para aumentar o meu estado de consciência, eu estou usando como um sintoma em desconforto. Né? Se eu não estou olhando para mim, então e o olhar, na verdade, é um movimento. Então, se eu não estou movimentando o meu yang, que é a representação do movimento para dentro, e não estou me observando, eu vou delegar a solução dessas questões para uma outra possibilidade de que não é de reconhecimento do que eu estou sentindo. Então, aí tem só uma quebra de sintomatologias. Isso me gera ansiedade, que também é uma energia yang, em desarmonia com a energia yin. A gente entende que esse tipo de coisa está acontecendo principalmente por causa da nossa desconexão com a natureza. O corpo da mulher, ele é fértil igualzinho ao planeta. Do mesmo jeito que o planeta brota um monte de plantas de uma variedade infinita, nascem animais também, né? Infinitamente variados, assim, ricos, né? Em potências diferentes, né? E tudo isso causando uma relação, é exatamente assim no nosso corpo. Então, se eu estou me alimentando de alguma forma, com alguns alimentos que causam, por exemplo, o que a gente chama de umidade, então deixo o meu corpo retendo líquidos, produzindo gordura em lugares que não era para ter, dentro de órgãos, por exemplo. Então, este tipo de alimentação também vai causar essa desarmonia e provocar esses sintomas aí que vão se agravar no climatério e na menopausa, justamente por causa dessa desconexão entre o yin e o yang. Lembra que eu comentei que a gente se prepara desde o nascimento para a menopausa, justamente para acessar esse poder todo, né? Então, a alimentação que eu vou me oferecendo ao longo da minha vida toda vai fazer diferença. O meu sono, qualidade de sono, eu respeitar a quantidade de tempo que eu preciso dormir. Se eu não durmo o suficiente, não tem como durante o dia, principalmente em demanda de quem vive em cidade grande, não tem como a gente ficar serena o tempo todo. Porque a gente está nessa relação com o mundo externo, né? Então, aí, por conta disso, é mais fácil de eu desenvolver esses sintomas. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que vêm se queixar comigo de insônia, de baixa libido, né? E isso tem a ver com o sono desde sempre. E existem práticas para ir regulando isso também, né? Algumas mulheres reclamam muito de constipação, outras de diarreia. Então, também tem a ver com essa desconexão entre o yin e o yang, fazendo com que a alimentação não seja coerente. Porque também outra coisa que é importante falar é que o meu estado de pensamento é que gera a minha necessidade alimentar. Para. Volta. Mulheres, prestem atenção nisso, por favor. Exatamente. Então, se eu estou com o meu yin e o meu yang em conversa, em diálogo, em troca, eu consigo harmonizar enquanto eu estou na minha vida fértil, tá? Eu consigo organizar os meus estados de pensamento para eu conscientemente escolher qual é a alimentação que eu vou me oferecer.
alimentação geradora de energia para gerar sangue, porque daí eu perco menos energia original. Sim. Eu perco menos da minha energia sexual. Eu não fico consumindo a minha energia sexual para digerir uma comida pesada, carregada, aquele tipo de comida que mais absorve a energia que a gente já tem do que fornece, né? Então, a nossa alimentação, ela é não só geradora de combustível para a gente viver no nosso dia a dia, mas ela é também geradora de economia de energia sexual. Por que que isso é importante? Justamente para quando eu chegar lá nos meus 42 anos, eu ter bastante energia sexual ainda, para viver esse último setênio para a segunda primavera, então para entrar na menopausa, com um monte de energia sexual. Porque a gente é um todo. E olha só que interessante, quando a gente fala de comida, a gente está falando também da relação com o planeta, né? Quando a gente está respirando, a gente está numa relação muito íntima com o planeta. Então, as mulheres, no geral, elas apresentam sintomas por conta disso. E quando eu falo de desconexão, não é só porque a gente mora numa cidade grande e, de repente, a gente não tem acesso o tempo todo a pisar na terra, porque é muito importante isso. Mas não é só isso. E aí, o que a gente faz quando a gente vive na cidade grande, né? Cuida da respiração, cuida da alimentação, inclusive água, gera mais consciência para os interrelacionamentos. Isso prepara também a gente, junto com as práticas da alquimia interna taoísta, tudo isso prepara a gente para não ter esses sintomas, porque eles não são obrigatórios, como parece. Sim. Né? A gente pode chegar lá nos 49, 50 anos, porque isso também é óbvio que pode variar. Tem mulheres que, na verdade, vão até o outro setênio para entrar na menopausa, né? Sem sintoma nenhum, sem absolutamente nada. E bem o contrário, né? Se eu tenho, então, a minha alimentação geradora de sangue, e aí eu poupo da minha energia sexual, quando eu entrar na menopausa, quando eu menopausar, então aí eu tenho toda essa potência, tanto da alimentação quanto sexual, para gerar ainda mais libido, mais ainda desejo pela vida. E o bacana da alquimia interna nisso tudo, que são práticas, né, taoístas para a gente acessar dessa forma mais consciente a nossa energia sexual, é que ela vai mostrando para a gente o que é prazer também, que é uma outra coisa muito bacana a respeito da menopausa, né? Siga, conta pra gente, Adriana. Eu tô adorando essa conversa, eu tô adorando te ouvir, assim, eu tô. Ai, parece que eu tô recebendo um carinho, assim, com essas palavras, sabe? Eu tô ouvindo na sua fala, eu quero fazer essa pontuação que eu acho que é importante. Eu tô ouvindo que dentro desse olhar para a menopausa, desse olhar para a vida, nós temos muito poder. Nós temos o poder de equilibrar o nosso corpo. Então, a hora que você falou que os pensamentos, né, que a nossa mente gera a nossa vontade de comer, que eu falei, é isso, né? Quer dizer, é um poder que nós temos sobre o nosso próprio corpo, a regulação dos nossos hormônios e tudo e tal, que a gente fala muito pouco nessa sociedade tão medicalizada, tudo é remédio, tudo é doença, tudo, ó, toma isso aqui e não se preocupa. Né? A gente não faz esse exercício de pensar, poxa, qual é a alimentação que mais me apoia nesse momento da minha vida? Qual é a alimentação que me prepara melhor para o próximo momento na minha vida? A gente não faz isso, a gente fica, qual remédio eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? E eu acho que isso tem muito a ver com esse modo de vida que você fala, né, da cidade grande, da correria, quer dizer, pessoas que trabalham 10 horas por dia, passam 3 horas por dia no trânsito,
que tempo essas pessoas têm até para fazer essas reflexões, essas escolhas, a escolha alimentar ainda é um privilégio muito grande, principalmente num país como o Brasil, né? Mas eu estou ouvindo muito, o tempo todo você está me falando, nós temos o poder, né? Eu acho que a medicina chinesa mostra muito isso, né? Com disciplina, com práticas e tal. Então, eu queria ouvir um pouquinho você falar desse poder que nós temos de nos autorregular e de cultivar uma vida saudável em todas as fases, para depois a gente entrar no desejo, no prazer durante a menopausa, porque eu acho que essa é uma conversa também muito importante para a gente ter. Eu vou até falar, mas da onde eu vejo na prática, né, nesses anos todos que eu tenho vivido nessa troca realmente de falar sobre energia sexual nessa visão taoísta, né, da medicina chinesa, que é sobre a simplicidade. Então, a gente vem sempre buscando, e as mulheres, elas me ensinam muito nisso, porque faz parte do meu papel, por exemplo, passar uma orientação alimentar, quando elas vêm me procurar, né? E aí elas vão me dizendo, Dri, assim é possível, assim não é, assim eu consigo fazer, assim não é. Então, quem é taoísta, né, diz que a gente adora unir os opostos, né? Então a gente gosta de tudo agregadinho, nessa coisa da coerência e da coesão, né? Então eu fico o tempo todo ouvindo para eu, na verdade, administrar algo que seja plausível para elas, né? Uma troca o tempo todo. Porque é isso mesmo que você está falando. Não é todo mundo que tem acesso. Então, a primeira coisa é assim, é comida brasileira. Primeira coisa, né? Ou comida regional. Estou falando brasileira porque eu estou aqui em São Paulo agora nesse momento, né? Então essa é a minha realidade, né? Mas já passei orientações para mulheres que moram em outros lugares muito mais distantes e é assim, bom, vamos ver qual é a relação e aí a gente faz juntas. Porque disso tudo que você está combinando, que você está comentando comigo, um dos propósitos é a autossuficiência, é a autonomia. Uhum. Né? Então, vamos ver juntas quais são os alimentos aí que você tem acesso. Primeira coisa, então, é comida que tem acesso. Ah, como é que a gente vai fazer? Também da forma mais simples possível. Não é aquela coisa de ficar fazendo aquelas receitas para fazer fotos, né? E nada contra, mas assim, não é essa a nossa realidade. Então, é comida do dia a dia. Né? Mas aí junto eu não vou escolher coisas, é isso que é. E essa comida autorreguladora, ela me ajuda a justamente ficar com a mente mais limpa, que é bem esse o termo mesmo, para eu dizer assim, bom, e aí e os subterfúgios, e aquela comida que na verdade pode desalinhar um pouquinho aqui, o que é que eu vou fazer com isso? E aí a gente troca juntas também para ir tirando isso aos poucos, não tem nada radical. Na realidade, a gente inclui mais alimentos reguladores primeiro, para depois ir retirando os que desregulam. E aí a gente vai se sentindo com o organismo, com o corpo físico mais atualizado, e aí até para administrar o tempo, para administrar a rotina, para conseguir fazer as práticas que são simples também, não é nada assim que vai consumir tanto tempo da gente, porque é assim, se eu estou com a minha mente mais limpa, eu consigo organizar inclusive o tempo melhor. Eu consigo planejar quando é que eu vou fazer a minha comida. Ai, Adriana, precisa fazer agora todo santo dia uma comida? Não, a gente vai se adaptando a isso também, a rotina, né? Os próprios taoístas médicos chineses, eles falam, se adaptem à realidade de vocês. Não é para ter uma vida como se fosse entrar numa caverna na montanha, né? Então, a gente consegue através disso, né? E o que é bem interessante a respeito do corpo feminino é que o nosso sistema reprodutor, ele tem um canal energético, ele tem uma via direta energética com o coração, que é a nossa manifestação mental e de todas as nossas emoções. Então, é no coração que a gente faz essa estruturação toda. E um outro canal com os rins que eu comentei, que é onde a gente mantém a nossa energia sexual.
Então, assim, o nosso sistema reprodutor, ao longo da nossa vida toda, ele tem esta função. Ele já nasce sabendo que ele faz isso. Então, quando a gente fala que a gente tem essa potência geradora de vida, é porque cada sistema nasceu com uma função, não foi? O coração de bater sangue, né? O estômago de digerir os alimentos, o útero de gerar, isso fisicamente, né? O útero de gerar um bebê. E aí todos os órgãos também já nasceram sabendo das funções comportamentais e energéticas deles. Então, do coração, de regular as nossas emoções, né? O nosso estômago de separar o que eu quero, o que eu não quero, o que é útil para mim, o que não é. E o sistema reprodutor, gerador de todas as outras qualidades de vida. E quando a gente fala de potência, a gente fala de potência para taoísmo é a mesma coisa que consciência. Potência é a mesma coisa de realização. A gente meio que ramifica a palavra em outras. Então, no que é que eu quero ser potente? E aí você quer ser potente em uma coisa só? Então, o sistema reprodutor, ele é o organizador disso tudo. Então, os rins, como armazenador dessa energia sexual, se comunica com o sistema reprodutor para gerar essa ação no coração. E aí eu começo a perceber que eu posso ser potente em praticamente todos os aspectos da vida, se eu quiser. Então, quando a gente fala em potência, a gente abandona aquela crença, por exemplo, daquela expressão, né? Ah, eu tenho sorte no amor ou no jogo, por exemplo, né? Aí eu tenho que escolher ser feliz. Porque potência tem a ver com realização, tem a ver com felicidade, então eu vou ter potência no meu trabalho e não vou ter potência com a minha relação familiar, por exemplo. Porque parece às vezes que a gente tem que fazer escolhas, né? Porque a gente tem uma crença de que não dá conta de tudo, né? Uma crença da escassez, né? Exatamente. E a preparação que o útero gera em nós, justamente quando a gente está caminhando para a menopausa, é para a gente ter cada vez mais consciência de que isso é uma ilusão. De que a gente consegue ir justamente para esse caminho de prosperidade. Então, potência também tem a ver de prosperidade. Você imagine, eu ouvi uma vez, num desses longos cursos que eu fiz, né, e gravou muito, que eu achei muito lindo, que o professor disse que nós estamos no planeta mais sexual do universo. Uau! E você imagine a quantidade de planta que está brotando agora, neste exato momento, enquanto a gente está conversando, no planeta todo. Quantas crianças e quantos filhotinhos estão nascendo neste exato momento? Né? Então, para a gente gerar tudo isso, precisa dessa conexão. E aí as práticas taoístas entram nesse sentido. Para a gente entrar mais conscientemente em conexão, voltar, na verdade, né? Voltar a se conectar de uma forma mais consciente com essa fertilidade toda. Então, quando eu falei do micro e do macrocosmo, é que assim, o corpo da mulher é uma representação do micro, da fertilidade toda que é o planeta, que é o macro. E aí, consequentemente, do cosmo também, porque essa medicina vai um pouco mais além, na realidade, né? E para as mulheres, por exemplo, que não conseguem gerar uma vida, não conseguem gerar um filho, como que fica esse olhar da fertilidade e dessa potência? E eu acho tão importante a gente falar isso, mesmo quando a minha potência, a minha fertilidade não são capazes de gerar um outro ser humano. Ok. Sim. Para a medicina chinesa, para essa medicina clássica, né, da alquimia interna, na verdade, foi só como o organismo decidiu nascer. Não tem uma fatalidade aí e não de forma alguma impediria a gente de fazer essa evolução toda que a gente está conversando até agora. A gente entende que ela, de alguma forma, escolheu
desenvolver e acessar a potência dela de uma outra forma que não gerando um filho. Então, aí a energia yin e yang dela já não fica muito concentrada nos ovários, porque a gente precisa tanto do yin quanto do yang nos nossos ovários, aí para a produção de estrogênio, né? E de progesterona, para fazer o ciclo reprodutor especificamente enquanto a gente está na vida reprodutiva, né? Por algum dado que ela escolheu, mas isso aí tem uma simbologia também bem taoísta, mais profunda. O yin e o yang dela não focam na maturação do óvulo, ou não focam na permanência do embrião na parede do útero, por exemplo, né? Porque ela vai usar a energia sexual dela para todos esses outros âmbitos da vida dela. Ela só não vai especificamente gerar um bebê. Sim, sim. E é tão importante que a gente tenha essa visão de que ainda há muita potência, muita fertilidade na mulher dita infértil, né? Isso é uma crença que não acontece para a medicina chinesa. É uma crença. Sim. Né? Porque canalizar a fertilidade só para o fato do óvulo ser fecundado, isso restringe muito ao que é o corpo feminino, na realidade. Né? Porque se a gente pensar que, inclusive, os nossos hormônios, eles estão relacionados com a fertilidade do corpo todo, porque o corpo todo ele é fértil, para o coração trabalhar adequadamente, para os pulmões também, para o nosso cérebro trabalhar da forma como a gente gosta, eles também estão férteis. Né? Então, reduzir a função do óvulo realmente é subestimar demais o poder de uma mulher, né? Sim, sim. E como que fica? Vamos entrar um pouquinho, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Eu poderia ficar aqui 5 horas com você, viu, Adriana? Tem assunto, né? Né? Mas fala um pouquinho pra gente, então, do comportamento do desejo, do que a gente chama de libido, né? Dessa força do tesão mesmo, durante a menopausa. É legal que a gente pensar em tesão, pensar em libido e até em gozo também, né? Tem a ver justamente com essa energia sexual original. Então, é uma energia da gente. E o corpo feminino, ele é todo projetado para produzir, armazenar e harmonizar esta energia sexual. Então, se eu vou utilizando das minhas próprias experiências, inclusive sexuais, para me conhecer junto com essas práticas taoístas, né, da alquimia interna, a gente acessa, na verdade, outro poder que já é nosso, tá? Então, assim, ele já vem na nossa programação. Que o que acontece? Na menopausa, então, eu paro com a eliminação do sangue, a energia que era gasta para eliminar esse sangue, agora ele vai ser todo canalizado justamente para o poder do tesão, do gozo. E aí o que acontece? A gente começa nessa maior consciência da gente perceber que o corpo todo é sexual. É que infelizmente a gente não tem esse ensinamento, essa educação desde sempre, né? Mas tudo bem. E a gente adulta, a gente aprende que o corpo todo é sexual. E aí essa energia, essa energia da libido, né? Essa energia do prazer sensorial, ele não é mais canalizado para menstruar, ele fica circulando pelo corpo. Então, uma vantagem enorme da menopausa exatamente, é esse estado de bem-estar e muitas mulheres chamam, nossa, eu estou mais plena. Então, essa sensação grátis, né, de tipo, parece que não vem de lugar nenhum, é essa energia sexual que ela fica espiralando pelo corpo da gente. Né? A energia feminina, ela espirala, ela fica em uns movimentos circulares, ela fica subindo e descendo pelo nosso corpo. Né? E, então, quando a gente fala de libido e de prazer, tem essa potência justamente porque teve essa combinação do yin e do yang agora para a energia sexual
e aí o corpo ele manda mais essa energia para todos os órgãos, e aí quando sobra para a musculatura e para a pele, então é a hora que a gente sente esse gozo que evolui para o orgasmo, sim, mas que a gente não está falando só do orgasmo. A gente está falando de gozar a vida, de se gozar, que é esse estado de plenitude. Então, a totalidade, essa potência, também pode ser chamado de nossa, tá gostosinho aqui, né? Porque quando a gente fala de potência, nossa, aquela coisa assim, vamos lá fazer, o movimento. Potência também tem a ver com serenidade, é outro sinônimo. E de dizer, tá tudo certo no meu mundo aqui, inclusive do jeito que tá, com as coisas para resolver, né? Com as questões para, com os problemas para aniquilar, com tudo mais, com a nossa realidade aqui no nosso mundo, né? Mas a energia sexual feminina, como ela produz, armazena, então não tem mais que gastar com a menstruação, agora ela fica ali mandando para a gente o tempo todo. E aí, numa relação sexual, isso fica mais pleno ainda, porque daí eu sei muito melhor o que eu quero. Até porque eu sou mais madura, né? Nesse projeto todo, vamos pensar. Então, é esse o plano todo, né? É essa possibilidade toda dentro destas práticas todas, né? De chegar lá na frente e ficar cada vez melhor, inclusive na relação sexual. Porque daí também tem menos dependência. Eu estou de verdade trocando com a outra pessoa. E estou me fornecendo. Porque a gente tem uma crença um pouco equivocada também de quando vai para uma relação sexual, de que é o outro que me fornece. E aí o outro também, né? E aí, quem fornece para quem, né? Na realidade, quando vai para essas práticas alquímicas, mesmo na relação com o outro, eu continuo me fornecendo. Aí, de verdade, eu consigo doar para a outra pessoa também. Eu li em um dos meus livros sobre o tal sexual que, na verdade, o momento de maior plenitude sexual de uma mulher é depois da menopausa. É quando a energia sexual vai caminhando para o pico dela, não é? A gente fica achando que é nos 20, 25, porque qualquer coisinha tá pronta ali. Não, 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 não. É lá nos 60, nos 70, Isso, né? exatamente. Como que esse olhar também diverge do que socialmente é construído, né? Essa construção social de que a mulher já passou pela menopausa, então ela já não tem mais nada. Ela né, é uma folha seca, uma flor seca. De jeito nenhum. Quer dizer, tudo que você está falando aqui está mostrando que é bem o oposto disso, né, André? É o inverso. Porque mais vida é mais experiência, né? E aí mais saúde. Dá para ser assim, né? Conta pra gente rapidamente, por favor, sobre você está falando muito das práticas alquímicas. Eu sei o que é, mas eu imagino que a maioria das pessoas aqui não sabe. Então, só explica um pouquinho o que são essas práticas alquímicas do tal. A gente tem as práticas alquímicas internas e tem as externas. Então, e aí essas internas que eu comentei que as mulheres desenvolveram bastante também, né? Essas práticas internas, por que a gente chama de alquimia? Porque é transformação de energias, né? E inclusive físicas. Então, essas alquimias, elas são práticas onde a gente respira de uma determinada forma, fica em determinadas posturas também, em conexão com a natureza. Então, muitas vezes vai para o meio do mato mesmo, né? Mas na grande maioria das vezes dá para fazer dentro de casa. As práticas elas são com esse objetivo, justamente para você produzir e armazenar essas energias sexuais. Então, quando a gente fala de alquimia interna taoísta, e aí da medicina chinesa, nós estamos falando em aprender com determinadas posturas, movimentos e respirações
a produzir, refinar e armazenar energia sexual para conseguir viver dessa forma como a gente está conversando. A alquimia externa é através da alimentação. Então, quais as comidas que vão fazer essas produções energéticas na gente, com a respiração, então práticas respiratórias, e com as nossas relações. Então, a forma como nós e com quem nós nos relacionamos consome mais ou menos energia sexual também, né? Tá? Quando a pessoa aí precisa de algum equilíbrio e aí às vezes precisa de alguma intervenção, aí a medicina chinesa oferece os recursos terapêuticos, que aí é a acupuntura, né, a moxa bustão, que é um calorzinho que a gente aplica na pessoa, tem a aurículo, que é a acupuntura nas orelhas, tem as massagens, que são para regulação, para a pessoa ser autossuficiente. Então, a alquimia interna e a externa, elas são muito importantes porque geram autossuficiência. A acupuntura e os outros recursos terapêuticos da medicina chinesa entram quando a pessoa está precisando de uma ajuda de uma outra pessoa. Mas mesmo o acupunturista deveria trazer a pessoa de novo para uma autorregulação para que ela voltasse a ser autossuficiente. Sim. Então, isso seria alquimia. E é um caminho de empoderamento, né, Adriana? Quando você fala de autossuficiência, você falou tanto essa palavra, autossuficiência é um caminho de muito empoderamento. E de autorresponsabilização também. Sim, é verdade. Que caminha lado a lado ali. É Querida, que conversa necessária, incrível, maravilhosa. Antes da gente começar a se despedir, eu queria que você contasse um pouquinho como que tudo isso que a gente conversou hoje, sobre a potência da menopausa, as possibilidades, sobre essa vivência do corpo feminino, que é uma máquina de prazer, de energia sexual e de potência, como que tudo isso conversa com o nosso evento, uma revolução amorosa feminina. O que surge para você? É que quando eu penso em revolução amorosa, eu penso em reconexão. Quando você diz ame-se, né, e você fala de amor, você fala de autorreconhecimento. Porque o amor, ele já está aqui, ele permeia tudo. Né? E aí eu acho que o seu convite é para a gente ficar aberto para este amor que já está aqui. A gente está mergulhada nesta energia, né? E aí quando a gente fala de potência, eu fico sentindo que quando a gente acessa, justo o que você falou, né? Essa máquina que é o corpo da gente, de geração de vida, e a gente percebe, então, a gente reconecta a consciência da gente de que a energia sexual, ela é geradora de vida, ela é geradora de amor em toda a sua plenitude também. Porque se eu vou para este lugar de amor, eu estou num lugar de um autoconhecimento muito grande, não é? E aí fica mais real a gente ficar mais tempo neste estado de amor. Então, eu acho que esse estado de plenitude, né, que a gente está conversando aqui agora, e que pode se manter de uma forma mais constante, que é essa a ideia de menopausa, eu traduziria isso como amor. A gente poderia ter falado essa palavra o tempo todo, na realidade. Para mim, amor é energia de vida e é energia sexual, que vai trazer a gente para a autossuficiência e para relações cada vez mais amorosas também, né? Porque quando a gente pensa, então, em relações, vai para essa qualidade também, né? Eu acho que a gente vai, eu acho que no seu convite com o evento, a gente vai ficar mergulhada nesse amor a semana toda. Ai, essa é a ideia. Obrigada, obrigada por tanto, por tanta generosidade, por tanta sabedoria, por tanta verdade na sua fala, né? Muita conexão com o coração, eu percebo muito isso na sua fala, esse amor emanando aí, né, Adriana? Gente, Adriana,
ela está propondo um bônus para quem comprar o passe premium, que é maravilhoso. Vai ser um encontro ao vivo. Então, assim, eu não perderia se eu fosse você. Ela vai falar da saúde na menopausa através da medicina chinesa. Então, vai ser muito interessante. Esse encontro vai ser durante a semana, um dia à noite. Se você não puder participar ao vivo, depois vai ficar gravado. Estou muito animada com essa conversa, porque a gente vai aprofundar um pouco isso tudo que a Adriana trouxe aqui de forma tão bela e profunda para a gente. Adriana, muito, muito obrigada. As informações para entrar em contato com a Adriana estão aqui embaixo, então o site, o Instagram, se você quer se consultar com ela, se você quer começar a trabalhar essa alquimia interna e alquimia externa para ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, para atingir esse lugar de autossuficiência que ela tanto falou, entre em contato com ela, tá tudo aqui embaixo. Adriana, obrigada, tô super grata e muito feliz com essa conversa. Eu que agradeço profundamente a experiência deliciosa de estar aqui com você, viu? Mesmo. Obrigada. Nos vemos então, o Ame-se continua. Hoje é só o segundo dia, tem essa semana inteira aqui, com muita coisa interessante. Fica com a gente. Um grande beijo.